Então, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com os senhores, inclusive depois da apresentação daqui do Lemos, Lemos para Lemos, né? Então, eu quero dizer que estou aqui com imensa satisfação, um prazer enorme de poder, mais uma vez, trazer para os senhores uma atividade que está crescendo no Brasil. Eu quero, primeiramente, agradecer ao doutor Viana. A minha razão de estar aqui hoje surgiu exatamente no dia 26 de abril, agora, em Brasília, quando o COAF instituiu uma medalha de mérito do COAF. E, nessa primeira iniciativa, foram selecionados 8 personalidades. 2 ministros, vários representantes da magistratura, um representante da Escola de Inteligência do Exército e eu como representante da iniciativa privada. Nós temos, junto ao COAF, uma íntima relação por força do movimento que nós fazemos junto às pequenas empresas e, principalmente, no apoio que nós fornecemos a um segmento que hoje é o sustentáculo da economia. Então, eu quero, inclusive, prestar minha homenagem ao doutor Viana por essa oportunidade que ele está me propiciando de estar aqui hoje discorrendo sobre uma matéria que realmente deve ser uma novidade para todos os senhores. Eu lamento profundamente não estar aqui presente, naturalmente, por força de seus compromissos institucionais. Eu soube que ele está visitando algumas delegacias no interior do Estado e, de qualquer maneira, é um prazer estar aqui com os senhores. Eu comecei minha vida em 1951, eu sou carioca, no Rio de Janeiro, no Banco do Brasil. Estive em Brasília, depois, em 1964, tive uma experiência que eu acho que poucos brasileiros tiveram, que foi exatamente pelo fato de eu estar em Brasília. Era um funcionário do Banco do Brasil. E os militares requisitaram um grupo de funcionários para organizar a presidência da República. E eu tive esse privilégio. E cheguei a secretário particular do presidente Castelo Branco. Não sou político, eu sou um profissional que tiro o meu ganha-pão exatamente daquilo que eu sei fazer. Depois me aposentei. Antes de me aposentar no Banco do Brasil, o presidente Castelo Branco criou o Banco Central. Fui para o Banco Central e encerrei minha carreira em Brasília em 1981 como diretor do banco. Em 82, aí voltei para o Rio de Janeiro, como todo bom carioca, e lá fundei a ANFAC, que é exatamente a minha atividade hoje. E agora, em fevereiro, 11 de fevereiro de 2012, completamos 30 anos de atividade ininterrupta. E com o sucesso que hoje representa a nossa atividade, que eu vou procurar mostrar aqui para os senhores. Então, sou formado em Direito, sou professor, e, apesar da idade, nosso amigo aqui, ele é um pouquinho mais velho do que eu. Mas, de qualquer maneira, é sempre uma satisfação muito grande. Eu acho que é isso que dá esse vigor para a gente. O trabalho intelectual, a atividade empresarial, isso que realmente dá o vigor para a nossa vida. E eu, então, vou procurar mostrar aqui aos senhores o que nós fazemos, o que temos feito em 30 anos de atividade. Vamos ver, então. A palavra fomento mercantil foi uma tradução que eu fiz, um detalhe também importante, eu fui seminarista, né? 11 anos, professor de latim, de português, e o fomento mercantil foi exatamente a tradução que eu fiz, inclusive está consagrado hoje em lei, a expressão fomento mercantil, que é o que vocês devem conhecer, chamado factory. Só que o factory não é isso que muita gente pensa, trocar cheque, fazer agiotagem, muito pelo contrário. A nossa atividade é uma atividade muito séria, é uma atividade extremamente importante hoje no país, que garante a sobrevivência da pequena e média empresa. Nós vamos ver isso, então, aqui. Então, começamos a dizer, por que factoring tem raiz latina? A palavra factor é uma expressão latina, facto, factore, substantivo da terceira declinação latina. Nós estamos aqui aprendendo, né? Estamos aqui tendo uma aula. Todos nós, a vida é um eterno aprendizado. Então, a palavra factor é uma palavra de origem latina que os romanos, há 2.500 anos atrás, usavam para quê?
Quando os exércitos romanos conquistaram a Europa toda a Europa, o norte da África, a Britânia, onde é hoje a Inglaterra, o Império Romano. Então, os exércitos romanos conquistaram vastos territórios, culturas diferentes, distâncias geográficas imensas e dificuldade de comunicação. Como nós vamos conseguir manter íntegros esse vasto território conquistado pelo exército romano? Então, eles criaram uma figura chamada factor. O poder público romano criou uma figura chamada factor, que era um agente mercantil. A tradução ao pé da letra, agente mercantil. Que fazia exatamente o quê? Uma forma de integração. Eles eram estrategicamente escolhidos em determinadas regiões do vastíssimo Império Romano, exatamente para que houvesse o quê? Uma interação entre as várias regiões. Dificuldades de idioma, já imaginaram? O vastíssimo território hoje não existe problema. O que nós estamos falando aqui já está se reproduzindo no Japão, em qualquer parte do mundo. Então, foi aí que eles conseguiram então, criar a figura do facto como um elemento de integração do vasto território romano, que era o agente mercantil. Então, com isso, o sucesso que foi o Império Romano. Até hoje, principalmente, devo ter aqui alguns colegas do direito, o ordenamento jurídico do mundo hoje, todo ele veio de onde? Repousa onde? Vem do Império Romano. As expressões latinas, tudo isso que a gente vê no dia a dia, não é isso? Muito bem. Com a queda do Império Romano, os grandes conquistadores, Portugal, Espanha, Holanda, quando começaram a conquistar, descobrir outros mares. O que era o mundo naquela época? Era a Europa. O resto do mundo ninguém sabia o que tinha do outro lado. Foi quando, então, começaram os grandes descobrimentos. O Brasil foi descoberto. Até há uma brincadeira que diz que Pedro Álvares Cabral, quando saiu lá de Portugal, lá das beiras do Tejo, eles tinham toda a programação de navegação ia para a Ásia, para Goa, para trazer as especiarias para o rei. E, naturalmente, lá o navegador fez um planejamento um tanto equivocado e ele bateu com os costados no Brasil. E foi, então, quando ele reformulou toda a sua parte de navegação e foi embora para Goa. E lá, então, o que ele fez em Goa? Foi exatamente buscar especiarias, alimentos do gosto para satisfazer os prazeres da corte, que era Lisboa. E aí, então, o que eles fizeram? Criaram, em Goa, que durante muitos anos foi colônia portuguesa, o quê? Uma factoria. O que era a factoria dos portugueses? E que foi dos venezianos, que foi dos holandeses? Era exatamente um centro comercial que pudesse desenvolver a economia da metrópole. Era uma colônia. Passaram-se os tempos, a Inglaterra resolveu colonizar a América. Usaram o quê? A figura do factor. O factor era um representante comercial que vinha da Inglaterra para colonizar a América. E lá, então, eles começaram a desenvolver toda aquela parte de economia. E, então, coincidentemente, em 1650, houve que a grande reforma da história contemporânea. Simbolizada por quê? Quais são os dois grandes símbolos da reforma industrial da história contemporânea? A locomotiva e a indústria têxtil. E, então, os ingleses resolveram desenvolver toda a economia da colônia, apoiando o quê? A indústria têxtil. O algodão vinha da Inglaterra, e aqui as pequenas indústrias têxteis faziam o quê? Faziam toda a manufatura, transformavam matéria-prima num produto final, o tecido, e vendiam depois na Inglaterra. E eles começaram, então, a ser chamados cotton factors, que eram verdadeiros corretores, que eram aqueles que davam toda a sustentação, orientavam no negócio, intermediavam os negócios da colônia América. Isso aí, então, foi exatamente o factor, que era exatamente um agente mercantil, e eles usaram essa mesma figura, os ingleses, para colonizar a América. E até hoje, nos Estados Unidos, a grande vocação do factoring é exatamente a indústria têxtil. Exatamente essa forma de fazer a intermediação de negócios. Veio, então, a consolidação dos Estados Unidos com a sua independência, se tornou um país independente,
E em Nova York havia, então, um facto que tinha uma clientela bastante razoável nas circunvizinhanças de Nova York, pequenas indústrias têxteis, que tinham dificuldade de vender, tinham dificuldade de comprar matéria-prima, precisavam de alguém que intermediasse esse negócio para eles, para ela poder desenvolver. Como esse facto era um homem rico, ele começou, então, a pensar o seguinte: se eu dou toda essa assistência à pequena indústria têxtil, ajudo a produção, oriento como tem que vender, ajuda a selecionar os compradores, os sacados, eu vou, então, começar a fazer uma experiência. Como ele era um homem rico, ele disse: olha, você vendeu para aquela empresa ali, ou aquele sacado, aquele atacadista, ele é um bom pagador. Como eu tenho certeza que ele é bom pagador, eu te pago à vista. Eu vou cobrar dele a prazo. Então, vejam bem, isso foi em 1808, em Nova York. Essa é uma data histórica da nossa atividade, inclusive participamos de eventos internacionais, inclusive no mundo inteiro, e sempre se recorda qual é a origem da sua atividade. A atividade surgiu exatamente de uma experiência de um profissional em que ele associou todo aquele apoio de serviço que ele já dava à pequena empresa. O pequeno empresário tem dificuldade de tudo. O pequeno empresário não tem condições de contratar um grande profissional, um consultor. Já a grande empresa que tem uma governança corporativa muito forte, tem recursos, pode fazer. O pequeno não pode. Então, o que aconteceu? Ele começou, então, neste momento, todo aquele apoio de serviço que ele dava, ajudava a comprar matéria-prima, ajudava a vender, selecionava os compradores. Então, ele passou a comprar à vista aquilo que eles estavam vendendo a prazo. E, neste exato momento, surgiu um negócio chamado factoring. Factoring. O que era o factoring? Como diziam lá, o factoring era um negócio do factor. O que o factor faz? Faz factoring. Como nós temos merchandising, temos marketing, são de palavras de origem inglesa. Só que no factor você tem um radical, uma palavra factor, que é uma palavra latina, genuinamente latina, mais a desinência ing, que é do inglês. Então, aí que essa que é a verdadeira origem da nossa atividade. Isso eu faço questão sempre de colocar, principalmente para uma plateia de pessoas que estão aqui. Isso, naturalmente, são conhecimentos que a gente tem que aprender. Como eu disse, a gente todo dia aprende alguma coisa na vida. Então, exatamente por isso. Então, não tem nada a ver com isso que a gente sabe por aí. Comprar chequinho, agiotagem, por amor de Deus, isso não existe na nossa atividade. Tanto que nós estamos aqui há 30 anos, fazendo um trabalho muito sério, já reconhecido, inclusive temos vários dispositivos legais que nos apoiam e tudo mais. Entendeu? Bom, e aí, então, o que aconteceu? Nós temos aqui, então, a figura do facto, que eu quero colocar aqui para os senhores, que remonta ao Império Romano, foi uma aproveitada no século XVIII, na época da colonização inglesa, para representar na América os interesses da metrópole, que era Londres. Ou seja, desenvolver a economia local da colônia, priorizando a nascente indústria têxtil e o comércio doméstico. Então, eram verdadeiros, originariamente, eram os intermediários, os que ligavam as duas pontas, do comprador e do vendedor, que, com a experiência desse facto americano, o que aconteceu? Associou mais alguma coisa a essa atividade. O facto era um agente comercial, um autêntico consultor, que tinha por objetivo cuidar de toda a logística, recepção, guarda e armazenamento das matérias-primas e produtos oriundos da metrópole. O algodão vinha da Inglaterra, era transformado em produto final, o tecido, e era vendido na Europa. A atividade, hoje universalmente conhecida como factoring, surgiu com esta denominação em 1808 em Nova York, por uma iniciativa de um factor. O factor, então, era aquele negócio que o factor fazia. Então, passou a ser chamado factor. Hoje, para os senhores terem uma ideia, o mundo hoje, a geografia do factory. Nós temos aqui os 5 continentes. Os senhores podem acompanhar aí, para efeito comparativo, desde 2007, a evolução que houve
no nosso mercado. 2007, 1 trilhão e 290, 2008, 1 trilhão e 300, 2009, 1,200. Por que 2009? Porque tivemos a grande crise de 2008, com a queda do Lehman Brothers, que era considerado o banco modelo do mundo. E aí, então, o que aconteceu? O reflexo em toda a economia da Europa, com as suas consequências nos outros continentes, sobretudo. Então, o que aconteceu? O reflexo imediato, houve uma queda de ritmo da atividade. 2010, 1 trilhão e 600, e 2011, 2 trilhões de reais. De euros, desculpe, de euros, 2 trilhões de euros. Isso aí significa o quê? O que significa um investimento que nós fazemos, nós empresários de FECT, apoiando o quê? Outro segmento importantíssimo da economia. Isso no mundo inteiro. Então, essa defasagem que houve, esse pequeno declínio que houve em 2009, foi exatamente uma consequência da crise. Por outro lado, quando os bancos se retraíram, inclusive aconteceu aqui no Brasil também, em 2008, quando houve uma retração dos bancos e que nós tínhamos clientes que precisavam atender sua folha de pagamento, seus compromissos, sua matéria-prima que tinham que comprar para a indústria, o nosso grande cliente é a indústria. O que aconteceu? Houve uma retração dos bancos e, para nós, o ano de 2008 foi excelente. Exatamente, ocupamos um espaço que foi criado exatamente com a retração dos bancos. As grandes empresas que tinham dificuldades de pagar a sua folha, fazer face a sua folha de pagamento, necessidade de capital de giro. Então, nós suprimos, nessa ocasião, essa lacuna criada pela retração dos bancos. Então, verifiquem bem aqui, por exemplo, a Ásia, reparem que vem crescendo. Começou com 13%, 17%, hoje está com 25%. O ano de 2011 se caracterizou o país que mais praticou FECT no mundo em 2011. É um país novo, vamos dizer, é um neófito na atividade. Começou, não tem 10 anos, foi a China. A China ocupou o primeiro lugar no ranking mundial, que normalmente era a Inglaterra e a Itália. Durante muitos anos disputavam a hegemonia desse mercado. Em 2011, o que aconteceu? A China bateu lá em cima. Então, depois tivemos a Inglaterra em segundo lugar, a Itália vem caindo, naturalmente, por causa da crise que está passando na Europa, e que os senhores verifiquem bem como cresceu o FECT. E a Europa, apesar de tudo, continua ainda com a sua posição hegemônica, mantendo aquele lugar preponderante no mercado internacional. As Américas, nós temos as Américas, começa do Canadá até a América do Sul, mantemos mais ou menos o mesmo montante de operações. Depois temos a Oceania. Oceania, o que é? A Nova Zelândia e a Austrália. Temos aí também, representando 3% do todo o mercado, e a Ásia, que representa 1%. A África representa 1%. Essa, então, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para mostrar o que é a nossa atividade. É uma atividade hoje pujante, uma atividade que tem realmente um futuro imenso, exatamente porque nós temos o cuidado, eu participo de muitos eventos internacionais, e a grande preocupação do nosso empresário é sempre preparar o seu profissional. O empresário tem que ter conhecimentos, tem que ser, eu costumo dizer, tem que ser polivalente, que eu acho que talvez na atividade dos senhores também é a mesma coisa. Os senhores operam em vários setores da economia também. Então, é uma lição que nós trazemos. Temos eventos internacionais anualmente, cada ano num país, exatamente trazendo grandes nomes para fazer palestras sobre os mais variados assuntos. Muito bem. Abre uma aguinha aqui para mim, que eu estou com a garganta seca. Um pouquinho da nossa história agora, né? Em 11 de fevereiro de 1982, no Rio de Janeiro, então, eu tinha me aposentado do Banco Central, depois de 31 anos, Banco do Brasil e Banco Central, e fundei a ANFAC, no dia 11 de fevereiro de 1982. E lá, então, começamos essa grande jornada, essa grande trajetória que estamos aqui, completamos agora, em fevereiro, 30 anos.
a história do FEC do Brasil surgiu de uma forma bem curiosa. Quando o presidente Castelo Branco começou a sistematizar todo o sistema financeiro e tudo mais, que não havia norma nenhuma. A primeira norma que saiu rígida foi exatamente a Lei 45/95, de 31 de dezembro de 64. Ele sancionou a lei bancária, essa lei que está aí hoje. E os bancos todos têm que estar subordinados àquelas normas. Naturalmente, houve uma evolução muito grande, mas vamos dizer, a essência da lei é uma lei que está em plena vigência e atualizadíssima. Isso foi em 31 de dezembro de 64. Eu estava lá no Palácio do Planalto, inclusive tive alguma participação, um grupo de trabalho foi criado. Em julho de 65, ele expediu uma lei, a 4.728, que regulamentou o mercado de capitais do Brasil, que não havia norma nenhuma. Existia um órgão antes do Banco Central, chamado SUMOC, Superintendente da Moeda do Crédito, um órgão criado por Getúlio Vargas em 45, que não tinha, vamos dizer, projeção nem importância que tem hoje um Banco Central. Bom, aí, nessa lei 4.728, foram criados os bancos de investimento. Ninguém sabia o que era banco de investimento no Brasil. Então, começamos, a copiar modelos, principalmente americanos, e fizemos uma norma para os bancos de investimento. Então, todos os bancos comerciais criaram o seu banco de investimento. O banco de investimento foi criado para quê? Para financiar bens de capital, realizar operações de longo prazo, que banco comercial não pode fazer. Banco comercial, pela sua própria sistemática operacional, ele tem que realizar negócios de curto prazo, fazer a captação de recursos através de depósito. Já o banco de investimento pode fazer underwriting, o banco de investimento pode fazer outro tipo de captação que o banco comercial não faz. Então, havia um banco, eu posso falar hoje o nome do banco, não existe mais, em 1968, um banco chamado o Grupo Bandeirantes. Tinha o Banco Bandeirantes Comercial e tinha o Banco Bandeirantes Investimento. O banco comercial chegou a um momento que ele não podia mais captar recursos, trazer depósitos para dentro, que tinha atingido o limite máximo de alavancagem permitida pelo Banco Central. Para não perder o cliente, o que ele fazia? Pegava as duplicatas do banco comercial e jogava no banco de investimento, para fazer, entre aspas, o desconto duplicado. Só que o banco de investimento não pode fazer desconto duplicado. E na primeira fiscalização que foi feita no Brasil para um banco de investimento, foi exatamente o Banco Bandeirante de Investimento. E, por azar do banco, nós pegamos essa operação. E o contador, coitado, naquele tempo, não tinha internet, não tinha computador, era uma linguiça enorme, o modelo do Banco Central. Ele botou na máquina da datilografia, que a garotada hoje não sabe nem o que é datilografia, né, sua gente? Colocou e botou um xizinho em cima, financiamento de capital de giro, botou um xizinho em cima e colocou factoring com máquina. O nosso inspetor aqui em São Paulo. Eu estava no Rio de Janeiro, a sede era no Rio, o banco não tinha ido para Brasília. O nosso inspetor chegou lá e disse: escuta aqui, seu contador, por que o senhor rasurou aqui o balancete? O coitado do contador ficou todo embaraçado e disse: olha, eu sou empregado, estou cumprindo ordem. Eu não sei o que é isso, não, estou cumprindo ordem. Bom, você tem algum contrato, tem alguma coisa? Tem, senhor. Aí ele juntou, o inspetor juntou isso, mandou para o Rio, coube então a mim examinar lá no Rio. Factory. Exatamente, era uma forma que o banco fez para simular uma operação que era privativa de banco comercial. E aí, então, nesse dia, maio de 1968, no Rio de Janeiro, eu estava ainda, depois fomos para Brasília, começou essa longa história do Factory no Brasil. Comecei a me interessar, da primeira coisa que eu fui descobrir, qual é a origem da palavra, a etimologia da palavra. A etimologia da palavra, uma palavra latina, do verbo facere, que quer dizer desenvolver, fazer, fomentar, daí a expressão fomento mercantil. Como se lembram o que eu comentei há pouco, como é que surgiu o factoring em Nova York? Exatamente aquele factor que dava todo o suporte e que comprava direitos de vendas mercantis. Ele comprava os direitos das vendas mercantis para ele e ia cobrar do sacado, daquele que comprou o produto. Então, aí, exatamente isso que eu queria deixar bem claro. A atividade começou exatamente dentro, e que, como é praticado hoje no mundo inteiro, nós estamos restritos, vinculados a vendas mercantis. Então, nós compramos direitos de vendas mercantis. É uma atividade
que nós não somos banco, nós somos uma empresa comercial. Somos uma empresa comercial. Isso foi uma luta grande que tivemos no Banco Central e demonstramos ao banco que primeiro que nós não queremos ser banco, queremos ser uma empresa comercial. E o Banco Central teve que aceitar e hoje reconhece, está reconhecida a atividade. Então, nós somos uma empresa comercial como qualquer uma outra. Compramos direitos de venda, compramos bens móveis. Bens móveis não é a cadeira, o automóvel. Bens móveis é um título de crédito chamado duplicado, eventualmente até um cheque, quando, por exemplo, os senhores fizeram uma negociação, pode negociar o cheque, mas o cheque tem que ter uma origem numa transação comercial, não pode ser o cheque pelo cheque. Então, isso faz parte da nossa atividade. Mas vamos lá. Nesses 30 anos de atividade... Seria uma securitização? Não. Securitização é outra coisa. Nesses 30 anos de existência, a ANFAC, como entidade precursora do fomento mercantil no Brasil, congrega hoje 650 empresas em todo o Brasil. Desde do Amazonas, nós tínhamos uma empresa em Roraima, que fechou, lá em Boa Vista. Então, os senhores imaginam, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, estamos em todos os estados. E somos, então, 650 empresas hoje de fomento mercantil. Então, qual é o nosso papel? Como nós não temos ainda um órgão regulador, está na iminência de ser aprovada uma lei específica para o FECT. Dentro, talvez, de 60 dias, já passou pela Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara. A Câmara já aprovou o nosso projeto, tem que fazer alguns acertos para poder que a nossa presidente Dilma possa sancionar dentro de uns 60 dias a nossa lei específica nossa. Então, enquanto não sai a lei específica, a ANFAC construiu um arcabouço regulatório com base na experiência internacional e, mais ainda, em padrões de conformidade legais, éticos e operacionais que dão sustentação à nossa atividade. Então, a ANFAC é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que, além disso, exerce essa atividade regulatória no Brasil. Fomento mercantil é uma expressão conhecida e consagrada em diversos normativos infralegais da administração pública, quer dizer, normas do Banco Central, normas da Receita Federal, normas do COAF, que nós estamos intimamente ligados ao COAF, e atos legislativos infraconstitucionais, algumas leis ordinárias que já citam o FECT na parte fiscal e outras mais, para identificar as atividades do FECT do Brasil. A expressão FECT, a expressão fomento mercantil, possui um perfil preciso no direito pátrio, guardando perfeita correspondência com a orientação doutrinária existente no ordenamento jurídico dos 67 países em que o Instituto floresceu. O senhor se lembra que há pouco eu projetei a geografia do FECT, estão lembrados? Então, ali nós temos os 5 continentes. A senhora chegou agora, né? Nós fechamos, ano passado, 3 trilhões de reais nos 5 continentes. Essa é a nossa atividade. 3 trilhões de euros, desculpa, eu toda hora falo reais. Nossa moeda está super valorizada, já estou até equiparando ao euro. Então, é isso aí. Muito bem. Isso são apenas alguns dados que eu acho interessantes em termos de conhecimento. Então, hoje a ANFAC tem 600 empresas, nós temos hoje 150 mil pequenas e médias empresas como clientes. Temos essas 150 mil pequenas e médias clientes, garante o quê? Um mercado de mão de obra de 2 milhões de empregos formais, diretos e indiretos. Nós trabalhamos rigorosamente dentro da lei, dentro da legalidade. Nós temos um conselho de ética atuante e que é vigilante para qualquer denúncia que houver com relação a qualquer empresa afiliada que transgrida a lei ou as normas que existem do nosso estatuto, as normas do nosso manual. Temos, então, um conselho de ética. Então, presidido até por um desembargador aposentado, e temos 2 desembargadores do nosso conselho de ética, ambos aposentados, que pelo nosso estatuto, o conselho de ética é composto de 5 membros. 3 são pessoas fora do nosso mercado, uma forma da gente arejar o nosso mercado. E 2 são representantes nossos. Então, é uma forma que nós temos. Então, 2 membros do nosso conselho de ética são desembargadores aposentados que nos prestigiam, inclusive, nos grandes eventos que nós temos tido. Inclusive, o último evento grande, memorável, foi 30 anos de atividade em Araxá,
em 11 de fevereiro, naquele grande hotel que tem lá, que todos os senhores devem conhecer. O que representou a nossa atuação com 150 mil pequenas e médias empresas, que dependem de nós? Pequena e média empresa não tem acesso a banco. Pequena e média empresa tem dificuldade de acesso ao banco, tem dificuldade de acesso ao mercado, que ele não conhece o mercado. O pequeno empresário, eu costumo dizer, com a experiência de 30 anos, é um herói, é um artista, é um grande empreendedor, que ele sobrevive de quê? Do seu esforço. Então, nós ajudamos esse pequeno empresário, esse empreendedor, a crescer, a se estabilizar. Então, imaginem o que significa isso. Significa que nós investimos investimentos da ordem de 85 bilhões, aqui é reais, de compra de recebíveis em 2011. Um outro detalhe importante, nós não podemos, por exemplo, os senhores estão aqui, eu sei que existe aqui grandes investidores, o senhor, por exemplo, é um grande investidor. Eu, por exemplo, não posso pegar o seu dinheiro, porque se eu pegar o seu dinheiro, eu vou responder um processo criminal. Eu tenho que trabalhar com os meus recursos. O senhor, por exemplo, é um forte candidato a ter uma grande empresa de ferro do Brasil. O senhor, fazer um grande investimento. Então, isso, nós montamos uma empresa como uma forma de investir o nosso capital. Nós não podemos, é crime, está escrito na lei, coletar recursos de terceiros sem autorização do Banco Central. Eu posso falar isso ex cátedra, né? 31 anos de banco, inclusive diretor do Banco Central, conheço a fundo a questão. O que caracteriza na lei, aquela lei que eu citei para os senhores, agora 4595, o que é uma instituição financeira? É uma entidade que se destina aqui a coletar, intermediar e aplicar recursos de terceiros do mercado. Então, ela vai ao mercado trazer o dinheiro e aplicar. O banco é um grande intermediário de crédito, porque de um lado ele faz crédito. No momento que nós depositamos um dinheiro no banco, nós somos credores do banco, e o banco vai usar o nosso dinheiro por um prazo. A forma de remunerar a utilização do nosso recurso, que é pagando juros. O que é juros? Juros é a remuneração pela utilização de um capital de terceiros. De lado de cá, então, ele é credor, nós somos credores do banco. O que ele vai com esse dinheiro que ele captou de nós, do mercado? Vai colocar do outro lado, vai aplicar esse dinheiro cobrando juros, porque está fazendo operação de crédito. Crédito. O que é crédito? Crédito é uma atividade que tem dois pressupostos básicos: confiança e prazo. Qualquer negócio, que os senhores fazem demais aqui, que é venda de um imóvel a prazo. Por que é a prazo? Se é a prazo, é uma operação de crédito. Isso é uma outra questão também que se debate muito, no nosso caso, das grandes lutas, dos grandes líderes, no judiciário. Então, recursos próprios. Nós só podemos trabalhar com o nosso próprio recurso. Então, eu tenho uma empresa, tenho o meu capital lá, eu, pessoa física, tenho o meu patrimônio, eu posso, eventualmente, fazer um mútuo, fazer um empréstimo para a minha empresa, por quê? O capital que está lá não é meu, o risco que está lá não é meu, a responsabilidade por qualquer sucesso é meu. Então, eu posso aportar recurso através de um negócio chamado mútuo. Mas como eu posso fazer, por quê? Porque o negócio é meu, eu não posso pegar o dinheiro dos senhores, por exemplo. Porque a lei diz, se eu pegar dinheiro dos senhores e colocar dentro da minha empresa, para fazer o giro da minha empresa, eu estou incorrendo num crime, sujeito à detenção de 1 a 4 anos e fora a multa. Então, recurso próprio e empréstimo bancário. Todas as nossas empresas, as 650 empresas nossas, têm empréstimo no banco, têm linhas de crédito bancário, na emergência de caixa. Então, isso tudo faz parte de um negócio, de uma empresa comercial, como nós somos. 85 bilhões foi exatamente o que nós fizemos no ano de 2011. A nossa carteira, o direcionamento da nossa... Onde é que nós operamos? Qual é o nosso mercado? Então, aqui os senhores têm, ó, o setor metal mecânico. Daqueles 85 bilhões, 25% são empresas desse segmento. Outras... Metal mecânico, por quê? Que os senhores devem estar observando. Isso aí, eu não tive condições, não tinha espaço para fazer uma série histórica. Se nós projetássemos aqui uma série histórica, vocês verificariam que
Metal mecânico ocupa, desde, talvez, historicamente, que nós estamos operando no Brasil, ocupa o primeiro lugar. Por quê? O setor metal mecânico, sobretudo em determinadas regiões, onde existem as grandes montadoras de automóvel. Então, todas aquelas indústrias periféricas, ancilares, que contribuem com alguma coisa para o insumo, uma peça, gira em torno desse tipo de empresa. Especialmente no que diz respeito a montadoras. Então, é um mercado muito ativo, metal mecânico. Depois temos aqui outras indústrias. Em outras indústrias, como é bastante diversificado, nós englobamos tudo nesse título. O que são outras indústrias na nossa concepção aqui? A indústria alimentícia, bebidas, ceramista, couro, calçadista, eletroeletrônica e moveleira. São aí que nós consideramos, englobamos tudo em outras indústrias. Setor têxtil e confecções, 9. Químico, setor químico. Setor de transporte, sucroalcooleira. E aí nós temos aqui em São Paulo, temos o etanol, essas grandes empresas que negociam esse tipo de produto. Temos a atividade de serviço, que inclusive seria o caso, nós vamos ver mais adiante, de enquadrar a atividade dos senhores na parte de serviços. Podem ser nossos clientes também. E comércio, 18%. Os senhores devem estar verificando o seguinte, a nossa clientela só pode ser o quê? Pessoa jurídica. A empresa de factoring, que é a empresa de factoring, a empresa de fomento mercantil, só pode ter como cliente pessoa jurídica, empresa. Nós não trabalhamos com pessoa física. Esse é um princípio que regula as operações no mundo inteiro. Se os senhores forem, por exemplo, eu costumo citar até de brincadeira um exemplo, se vocês forem à Islândia, sabe onde é que fica a Islândia? Lá perto da Groenlândia, lá em Reykjavik, que é a capital, existe uma empresa de factory. E os senhores lá vão encontrar os mesmos princípios que nós estamos defendendo aqui hoje. Muito bem. Comércio, nós temos também o comércio, que pode operar, desde que seja pessoa jurídica, opera conosco. Quais são as modalidades de operação que nós temos? Seria o convencional, que é o que nós mais praticamos aqui no Brasil, que talvez 90% ou mais, que é exatamente aquela operação do pequeno empresário. Eu costumo dizer sempre o seguinte, o primeiro cliente que eu tive na minha empresa, no Rio de Janeiro, quando eu estava no Rio, eu vim para São Paulo no final de 90. Sou instalado aqui há 22 anos. A ANFAC veio para cá, a associação, eu trouxe todos para cá. O primeiro cliente que eu tive em 1982 era uma pequena fábrica de móveis, quem conhece o Rio de Janeiro, em Madureira. Era um pequeno empresário, tinha a maior dificuldade de sobreviver. Uma fabriqueta, era um grande profissional, criativo, mas ele tinha dificuldade. Qual é o grande problema da pequena empresa? O grande problema da pequena empresa é a gestão. Ele não tem um planejamento financeiro, não tem um planejamento estratégico. É o grande problema que nós temos. E o factoring é exatamente um mecanismo que supre essa deficiência do pequeno empresário. Aquilo que eu disse para os senhores, a grande empresa que dispõe de uma governança corporativa muito forte pode contratar um grande consultor, um especialista. O pequeno empresário não pode. Então, entra o quê? Entra o fomento mercantil, o factoring, suprindo essa deficiência. E então, o que eu encontrei lá? Ele fabricava móveis assim, espetaculares. Só que em Madureira, todos devem saber, um poder aquisitivo baixo, é uma região de operários, entendeu? Então, levei, naquela época, em 1982, o grande mercado de móveis no Rio de Janeiro estava na Rua do Catete, onde foi o Palácio do Governo, onde Getúlio deu o tiro. Né? Bom, então, ali se concentrava o grande mercado moveleiro de Janeiro. Levei para lá. Os móveis dele tiveram excelente aceitação. Então, o factoring exatamente desempenha isso. O que nós fazemos? O serviço. O que é o serviço que nós damos ao pequeno empresário? O apoio que ele precisa, a orientação, na parte de comprar matéria-prima. No caso do comércio, o estoque que ele tem, como é que ele está vendendo. Na parte de serviço, se ele tem boa qualidade de prestação de serviço.
E nós suprimos isso depois com o quê? Com a compra dos direitos das vendas mercantis que ele realiza. Nós compramos esses direitos, que foi o quê? Aquela experiência do facto nova-iorquino, estão lembrados? Que fazia o quê? Toda aquela intermediação se limitava só àquilo, cobrava naturalmente lá uma remuneração pelo serviço que ele prestava, e aí então ele associou a essa gama de serviços que ele já prestava, que é a compra dos direitos. Muito bem. Então, esse seria o convencional. Nós cobramos um fator de compra, que nós, em primeiro lugar, eu falei em crédito aqui, não falei? Nossa operação é uma operação comercial. Eu não pratico juros, porque eu não faço empréstimo. Eu compro os direitos de uma venda. Compro os direitos de uma empresa de serviços. Vamos supor que os senhores têm uma empresa de serviços. Nós vamos dar todo esse apoio. Compramos os direitos, quer dizer, aqueles direitos, no caso dos senhores, como vai ser o cheque tem que estar vinculado a uma transação mercantil. Nós compramos esses direitos. Aí, então, nós propiciamos o capital de giro necessário. Então, essa é a essência da nossa atividade, exatamente que ela tem um nicho de mercado da economia próprio, que é a pequena e média empresa. Isso é histórico. Desde 1808, quando surgiu o FEC no mundo, é assim. E hoje, os senhores viram aí o que representa a nossa atividade no mundo. Temos uma outra operação muito interessante, que nós chamamos no jargão nosso de trustee. Isso, inclusive, pode servir também para os senhores que têm uma empresa de serviço. Por exemplo, os senhores têm dificuldade de administrar a conta bancária. Então, os senhores nos delegam poderes para administrar a conta dos senhores. Abrimos uma conta no nome da empresa, da empresa de vocês, dos senhores, num banco, e fazemos toda a movimentação e prestamos conta mensalmente, mediante um expediente que nós fornecemos. Nós chamamos isso trustee. Trustee é uma expressão em inglês que quer dizer confiança, não é isso? Essa também é uma modalidade que nós fazemos, exatamente no sentido de propiciar. Hein? Tipo de fundo? Não, porque são com nossos recursos. O senhor, por exemplo, tem lá, no caso do senhor, o senhor não tem duplicata, não tem outro título de crédito. O único título que o senhor tem seria um cheque. Esse cheque tem que ser emitido em nome da sua empresa, que só posso trabalhar com pessoas jurídicas, estou falando uma empresa de serviço. E o senhor tem lá um monte de cheques para receber. Então, nós fazemos toda a cobrança, colocamos o produto da cobrança numa conta, prestamos conta ao senhor do que recebemos. Isso pode ser feito, entendeu? Por que nós temos que fazer isso? Como nós não podemos usar recursos terceiros, se eu pegar o produto da cobrança que o visto da sua empresa colocar na minha conta, caracterizou o quê? Eu fui a mercado e estou usando recurso de terceiro na minha empresa. Isso é crime, eu não posso fazer isso. Então, nós usamos, essa modalidade chamada trustee, que é exatamente uma administração de conta a receber a pagar. Nós administramos uma conta damos a liquidez à empresa, uma administração de tesouraria. Então, essa é uma outra modalidade. E a outra modalidade, bastante sofisticada, que nós chamamos de fomento à produção, é o pequeno empresário. Ele tem principalmente os grandes eventos, Dia da Mãe, da criança, o Natal, não sei o quê, em que existe uma demanda grande por parte dos sacados dele, da clientela dele, da nossa empresa, e a empresa cliente nossa precisa de capital. Então, o que ela faz? Nos faz um pedido dizendo, olha, é uma empresa de papelão, uma empresa de parafuso, qualquer tipo de empresa. Eu preciso de tal e tal matéria-prima para fazer isso. Nos faz esse pedido por escrito, nós, então, negociamos com o fornecedor, com base nesse pedido dele. O fornecedor prepara toda a demanda que ele precisou daquela material e faz a entrega diretamente lá no depósito da empresa cliente nossa. E ele, então, emite uma duplicata contra a nossa empresa cliente, que essa seria a sacada do momento, e manda para nós já endossada. Endossamos a empresa de fomento mercantil CC. Com isso, quer dizer, nós propiciamos à empresa cliente recursos, só que nós pagamos diretamente o fornecedor. E ele vai nos pagar como? À medida que ele vai transformando matéria-prima no produto final, gera duplicata, ele nos paga com duplicata. Porque ele não pode nos pagar com dinheiro. Porque, como nós não podemos fazer empréstimo, nós não fazemos empréstimo, ele nos paga com duplicata. Quando quebra, aí é o risco de qualquer negócio. É o risco do negócio. Qualquer negócio. Bom,
Então, seriam mais ou menos essas modalidades básicas que nós temos hoje no Brasil. Naturalmente, o mercado é muito ativo, é muito dinâmico. Temos hoje, basicamente, em torno disso que nós temos, entendeu? A nossa atividade, com algumas pequenas variações, mas fundamentalmente é isso. Vamos aqui agora uma parte. Quanto tempo já foi? Quanto? Muito bem. Eu gostaria aqui de trazer para os senhores, eu coloquei aqui o direcionamento específico, não está dando... Dá para ler aí? Direcionamento específico da indústria da construção civil. Eu coloquei exatamente essa tela, que me parece que é um assunto de interesse dos senhores. Porque nós temos, por exemplo, no nosso caso, eu costumo dizer, nas nossas reuniões, está aqui, queria apresentar aqui, aproveitar o Dorival Márcio, que é um assessor meu, trabalha comigo há muitos anos, também foi bancário. Temos ali também outro companheiro, do senhor Zé Maria Pinho, que veio de Portugal para cá, hoje é um grande empresário de FECT, além de trabalhar também na parte de construção civil. Então, fiz questão que ele viesse hoje aqui para conhecer aqui o ambiente dos senhores, entendeu? Então, o que eu quis dizer com isso aqui? Direcionamento específico da indústria da construção civil. A construção civil tem um efeito multiplicador imenso, incalculável dentro da economia. O que gera a construção civil? Eu acho que é exatamente um mercado que deu interesse dos senhores. Nós temos um fomento mercantil que participa diretamente de toda a cadeia produtiva da indústria de construção civil. Cálculo estrutural, fundações, matéria-prima. Então, são empresas de serviços que atuam, que podem ser nossa cliente. Com relação ao quê? À indústria, à indústria da construção civil. Então, ela gera cadeias produtivas enormes, exatamente porque, veja bem o que nós podemos fazer. Indústria ceramista. O que existe dentro de uma construção? Os senhores que conhecem bem esse mercado. A indústria ceramista, piso frio, azulejo, louça. Temos aqui indústria de granito e vidro. Hein? Aço. Ferro, entendeu? E tudo está aqui, entendeu? Indústria de granito e vidro, quer dizer, são todos segmentos, aquilo que eu disse, o efeito multiplicador da indústria têxtil. Vejam só aonde vai a coisa. Indústria de granito e vidro, indústria madeireira, portas, janelas, assoalho, móveis, armários embutidos. A indústria de cimento, cal, areia, pedra, são todas indústrias, todas as empresas que praticamente trabalham conosco hoje. Dentro de quê? Dentro daquele grande segmento que é a construção civil. Temos aqui ainda... Onde é que está? A indústria metalúrgica, serralheria, esquadrias, grades, portões, andaimes, fechadura, dobradiço, prego. São empresas que trabalham conosco, fazem parte da nossa clientela. Comércio de material de construção. Temos grandes lojas de construção, de material de construção, aqui em São Paulo, que, inclusive, são clientes nossos, de nossas empresas. Prestação de serviço. Temos a eletricidade, tubulação, marcenaria, alvenaria, enfim, outras coisas mais que os senhores, melhor do que eu, conhecem, né? Então, eu estou mostrando aos senhores exatamente o quê? A grade de empresas, a grade de investimentos que estão dentro gerados por quê? Pela construção civil. As oportunidades que existem exatamente no caso dos senhores. Prestação de serviço. Então, temos aí eletricidade, tubulação, intermediação feita pela empresa imobiliária com corretores credenciados pelo CRESSE, desde que devidamente documentada, esta corretagem, quando recebida a prazo, poderá ser objeto de uma operação de fomento mercantil. Desde que a empresa seja pessoa jurídica. Sim, tem que ser pessoa jurídica. Se eu monto uma empresa, hein? Não precisa ser imobiliária, é uma empresa prestadora de serviço. O senhor monta uma empresa prestadora de serviço, tem lá os seus funcionários que fazem a corretagem. O produto disso, que como os senhores não trabalham com um título de crédito específico, que seria o cheque, ora, o cheque tem que ser emitido a favor dos senhores,
os senhores é que poderão, do senhor, da sua empresa, tem que ser emitido a favor da sua empresa, a sua empresa, como dona daquele título, como dona daquele direito, é que vai poder endossar para nós, quer dizer, no momento que ela endossa, transfere os direitos para nós pagamos o senhor à vista, entendeu? E damos toda aquela assistência que o senhor precisa. O mercado está difícil, o senhor precisa contratar alguém, consulta a gente vai ver, temos gente especializada em orientar. Essa orientação, que é fundamental, que eu acho, a coisa mais importante que eu acho na nossa atividade, é exatamente a pequena e média empresa, que tem toda essa sorte de dificuldade de identificar seus próprios problemas, só às vezes não tem tempo, só está envolvido em tantos negócios, a busca de recursos, a busca sempre de novos negócios, o senhor não vai ter tempo. Então, tem alguém que vai cuidar disso para o senhor, naturalmente, existe uma remuneração, a gente tem que negociar isso, e se o senhor precisar de recurso, desde que o senhor apresente um título que esteja devidamente lastreado, que justifique uma transação, pode operar conosco. Mas esse título pode ser contratual, enfim, você fecha o negócio... Espera aí, o pessoal disse que tem que fazer a pergunta no microfone, eu vou responder para a senhora já. Então, veja bem, hein? Eu estou à disposição de todos, eu vou encerrar rapidinho e depois, então, estarei aqui à disposição para responder as perguntas que quiserem, entendeu? Bom, então, veja bem, no caso do senhor, naquela colocação do senhor, a sua empresa é uma prestadora de serviço, quer dizer, é uma pessoa jurídica devidamente registrada, tem seu CNPJ, tem tudo legalmente constituída, então o senhor pode operar conosco. E o produto desses ativos que o senhor tem gerados para o título de crédito, como o senhor não tem um título de crédito específico, o senhor pode negociar o cheque, desde que o cheque preencha essas condições. O cheque pelo cheque jamais nós fazemos, entendeu? O cheque tem que ser representado. É como se fosse um título de crédito. O cheque, a rigor, do ponto estritamente jurídico, não é título de crédito, é uma ordem de pagamento à vista. Então, no Brasil, por força de toda essa conjuntura econômica, por culpa do próprio governo, que anos passados, no auge da inflação, não quis regulamentar a matéria, o que aconteceu? O agente econômico, o empresário, tinha que sobreviver. Então, surgiu o tal do cheque pré, que, na verdade, não é pré. Na verdade, o cheque é pós-datado. Então, nesse caso, desde que ele represente uma transação qualquer, que tem que estar muito bem documentado, nós podemos operar com os senhores. Vamos lá, depois eu explico. Vamos lá. Bom, veja bem, uma outra coisa que eu gostaria de antecipar é o seguinte, na parte de comercialização de unidades residenciais ou comerciais. Esse ainda é um problema que nós temos. Estamos dependendo da lei que está para ser aprovada, que é uma matéria que vai depender de uma regulamentação à parte. No caso dos senhores venderem um edifício inteiro, comercial. Então, poderá haver, isso aí não foge um pouco ao escopo básico da nossa atividade, mas existe a possibilidade, a semelhança do que nós temos experiência em outros países, da gente fazer uma regulamentação que venha atender isso. Quer dizer, no momento não existe nada. As nossas empresas não estão ainda operando nessa faixa. Existe alguma norma, existiu um projeto na Câmara que também não conseguiu vingar, exatamente estabelecendo norma específica para o mercado imobiliário com relação às operações de factory. Entendeu? Então, isso, naturalmente, agora eu estou à disposição, Vicínio, para responder as perguntas que quiserem. Naturalmente, vou me esforçar para atender a todos, tá bom? Muito obrigado pela atenção e é isso aí.